Vergonha é um dos maiores sentimentos entre quem sofre psoríase. Pesquisas brasileiras mostram que essa é uma das principais dores de quem sofre essa doença. A demora no diagnóstico e a falta de tratamento pesam nessa situação. Vários artistas famosos dão entrevistas sobre a doença. Dizem o quanto sofrem e que são muito criticados. Afeta 2,6 milhões de pessoas no país. 80% dos pacientes apresentam de forma leve e 50% dos pacientes têm uma ou mais comorbidades. Olá, eu sou a doutora Anne, dermatologista, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma doença que acomete a pele relativamente comum. Uma doença que pode afetar todas as idades e ambos sexos, só que maiormente os adultos jovens. Psoríase é uma doença inflamatória autoimune crônica, que ainda não possui cura. É uma enfermidade em que as células de defesa acabam atacando as células dermatológicas. Ainda não possui uma causa específica, mas fatores desencadeiam essa enfermidade, como o estresse, inflamações, uso de medicamentos. Infelizmente, é uma doença que acomete várias partes do nosso corpo, causando lesões e deixando nossos pacientes com autoestima baixa, tendo até vergonha e passando humilhação. A psoríase é caracterizada pelas manchas vermelhas, secas, são placas que descamam, principalmente nos cotovelos, no couro cabeludo e nos joelhos, mas também pode apresentar em qualquer lugar, como nas unhas, na palma da mão e também na palma dos pés. Lembrando que não é uma doença contagiosa. Quando o paciente chega no consultório, é importante ressaltar, ao fazer a história clínica, os antecedentes familiares, porque 30 a 40% dos casos, a família também possui essa psoríase. E como não existe uma causa específica, a gente na história clínica também vai precisar saber se o paciente desencadeia essa psoríase através de estresse, obesidade, tabagismo, excesso de bebida alcoólica e o uso de algumas medicações também desencadeiam essa psoríase. Os sintomas variam de paciente para paciente, mas geralmente começam com uma descamação, umas placas vermelhas que geram coceira e podem gerar até sangramento no paciente. Existem vários tipos de psoríase, esse é um tipo deles, tipo ungueal, acontece nas unhas do pé ou da mão. Acontece que elas começam a crescer de forma desordenada, faz com que elas engrossem, deformem, descamem e até mudem de cor. Psoríase do couro cabeludo também é um tipo. Acontece que formam escamas vermelhas, esbranquiçadas e até prateadas depois, principalmente de coçar. Confundem muito com a caspa e apresentam no paciente que eles começam a observar no ombro vários flocos caídos depois da descamação. Existe também esse tipo de psoríase, chamado de psoríase cutata. Apresenta de forma mais leve em regiões como os joelhos, troncos, o couro cabeludo, desencadeada por infecções bacterianas. Diferente da outra psoríase, essa psoríase cutata é apresentada por uma camada mais fina. E como eu disse que era desencadeada por infecções bacterianas, principalmente a da garganta. Acomete muitas crianças e pacientes antes dos 30 anos. Existe também esse tipo de psoríase, chamado psoríase invertida. Esse tipo de psoríase atinge as áreas úmidas, como as axilas, virilhas, embaixo dos seios e até em volta das genitais. São manchas bem inflamadas e avermelhadas. Porém, o quadro pode se agravar muito se a paciente for obesa, porque ocorre um atrito de regiões fora o excesso de sudorese nesse paciente. Existe também esse outro tipo de psoríase, chamado de psoríase eritodérmica. Esse tipo de psoríase acomete todo o corpo com manchas vermelhas e inflamadas. Elas coçam muito que chegam até arder. Ah, mas Anne, o que pode desencadear isso?
queimaduras graves, infecções também e alguma outra psoríase mal controlada. Existe também esse tipo de psoríase chamada de psoríase artropática, ou seja, é uma artrite psoriásica. Afeta articulações dos dedos, dos pés e da mão, os quadris, os joelhos, as juntas em si. E além de acontecer uma inflamação muito feia, acontece também uma descamação muito grave. E com tudo isso acontece o quê? Uma rigidez e até deformidade dos dedos. Como podemos ver, a psoríase pode ser confundida com outras várias doenças e no início pode ser só uma descamação, ressecamento da pele em que o paciente não dá tanta importância. Também com uma caspa, uma dermatite seborreica ou também uma dermatite por contato. O tratamento depende do estado do paciente. Em casos leves, devemos hidratar a pele e usar medicamentos tópicos, como pomadas e cremes. Já o tratamento para pacientes de moderado a grave, além dos tópicos, são receitados medicamentos orais ou injetáveis. E também a fototerapia, que vai agir de forma sistêmica, contribuindo com a diminuição da inflamação dessas manchas da psoríase. Além dos sintomas que os pacientes apresentam, eles acabam tendo vergonha e sofrendo humilhação onde passam. Lembrando que a psoríase não é contagiosa, você não vai pegar se encostar no paciente, se compartilhar objeto e devemos respeitar quem tem isso. Além do tratamento convencional, é indicado um psicólogo para esses pacientes. Dia 29 de outubro, Dia Mundial da Psoríase.